Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos adorando a esse Cristo bendito que muito nos ama, que por nós veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. A Ele toda honra, toda glória para todo sempre. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus antes de continuarmos orando ao Senhor, cantando ao Senhor e também observando a palavra desse Deus bendito. Salmo 136, os primeiros 3 versículos, a palavra do Senhor nos diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. O tempo verbal está no imperativo, é uma ordem: louvai, louvai, louvai. Em algumas traduções está a palavra render, rendei graças ao Senhor. Isso porque louvar é render-se a Deus, e render-se é submeter-se. Portanto, eu e você, quando louvamos a Deus, devemos louvá-lo com essa consciência de nos submetermos a Ele, pois o que deve prevalecer é a vontade dEle e não a nossa. Quero lhe fazer um pedido antes de orar. Entre em contato com amigos, familiares seus que de repente não estão nos acompanhando. Os convide para tanto. Olha, nós vivemos um momento tão difícil no mundo e a melhor pessoa com a qual nós devemos estar é Deus. Ele deve ser louvado, adorado. É dele que vem toda a nossa força, toda a nossa energia. É dele que vem a sabedoria para que possamos viver a vida e encará-la como vencedores. Tem muita gente perdida, muita gente desorientada nesses dias tão difíceis por causa dessa pandemia. Então convide um amigo, de repente seu amigo está lá no exterior, mande uma mensagem para ele, fale do nosso culto a Deus nesse momento. Se você puder, coloque a imagem no monitor
da sua casa, use a TV, amplie essa imagem, reúna a família, esteja todo mundo assentado e louvando ao Senhor. E quero lhe pedir mais, entenda uma coisa, esse culto é a Deus, é algo sério, não é entretenimento, não é brincadeira. Então, de fato, renda-se ao Senhor, louve ao Senhor, esteja conosco orando, esteja conosco aprendendo a palavra de Deus. Deus leva tudo isso a sério, leve você também, e dele vem todas as respostas que nós necessitamos. Que Deus lhe abençoe, sejam todos bem-vindos a essa celebração. Eu vou orar e logo a seguir estaremos cantando ao Senhor. Se você souber a canção, cante. Se você não tem conhecimento acerca da canção, não há problema, louve ao Senhor, observando a Raquel, soltando a voz, louvando ao Senhor nesse momento. É importante que você esteja concentrado. Deus exige exclusividade, é impossível adorá-lo e adorar um outro ser. Ele quer 100% do seu culto. Vamos orar. Pai amado, a sua igreja nesse momento está reunida. Muito obrigado por esse privilégio que nós estamos desfrutando. Abençoe todos que estão nos acompanhando nesse momento. Abençoe aqueles que chegarão durante a celebração. Que todos se unam e juntos possamos assim glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Abençoe todas as famílias que nesse momento estão reunidas, clamando ao Senhor. Dê paz a cada pessoa, dê alegria a cada um nesse tempo de tristeza, dê força nesse tempo que insiste em tirar de nós as nossas vitalidades, as nossas competências, ó Deus. Tenha misericórdia do mundo que sofre por causa dessa pandemia. Nós clamamos ao Senhor pelo término dessa pandemia, que haja cura, que as nações sejam curadas, que pessoas sejam restabelecidas. Ó Jesus, tem misericórdia de todos que estão em luto, tem misericórdia de todos que estão infectados com a Covid-19, tem misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo nesse momento no leito hospitalar, tem misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo por qualquer outra razão, lhes dê paz, ó Deus, lhes dê força, e obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo, estamos com saúde, estamos firmes e glorificando ao Senhor. E se estamos com saúde, firmes, é porque o Senhor deseja nos usar para abençoar todos aqueles que sofrem. Por isso, a minha oração introdutória nesse culto, ó Deus, é em favor de todos aqueles que estão debilitados, entristecidos, abatidos por causa de alguma razão, que o Senhor os fortaleça e que esse culto seja instrumento do Senhor para abençoar essas pessoas. Nos renderemos ainda mais ao Senhor durante todo esse culto, o preparamos para o Senhor. Fique à vontade, Santo Deus, fale ao nosso coração, receba os nossos louvores. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nada somos, sem o seu poder, nada podemos fazer. Por isso, rendidos, submetidos ao Senhor, aceitamos a sua vontade, pois somente ela é a melhor para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Glorifique ao Senhor, cante mais canções a esse Deus. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Como é bom saber que Deus gosta de ser adorado também com canções. Cantemos então ao nosso bom Deus. Ofereço a ti.
Se apegue àquilo ali. Mas quando se trata de Jesus, a gente não precisa ter medo, sabe? Não precisa ter medo. Porque é Jesus, sabe? E Ele vai caminhar com a gente. Então, vamos continuar cantando e fortalecendo a nossa fé. Mesmo distante, a gente está unido nesse momento e a gente consegue trabalhar isso na gente. Então vamos cantar.
Que a
Sim, confie em Deus sempre. Essa é a chave para você superar qualquer situação. Quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do primeiro verso até o verso 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do primeiro verso até o verso 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse é o texto que precede o início do ministério público de Jesus. Antes de Jesus, então, anunciar a chegada do reino de Deus, pois essa era a sua principal mensagem, Jesus precisou ser tentado, provado. Durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Entenda uma coisa: antes de você assumir qualquer grande responsabilidade, é importante que você seja testado. É importante que você seja provado. Jesus Cristo, antes de assumir então o seu ministério público, a sua missão, foi por Deus testado. E assim acontece comigo e acontece com você. Não reclame das provações, não reclame das tentações, pois são as ferramentas que Deus utiliza para nos prepararmos para as nossas responsabilidades. Observe que o texto diz que foi o Espírito de Deus, o próprio Deus, quem leva Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se ele usou essa estratégia com o seu filho, também continuará usando-a com você e comigo. Deus quer que eu e você façamos as coisas da melhor maneira possível. E para que isso aconteça, precisamos estar experimentados. Isso significa, eu e você seremos provados. Então não reclame das provações, pois são as provações, as oportunidades que Deus lhe dá para o seu crescimento, para você tornar-se mais forte e assim encarar a vida como ela é. À luz da maneira como Jesus Cristo encarou a provação no deserto, vencendo o diabo, nós observamos que Satanás utiliza pelo menos 3 aspectos para nos derrotar. Se ele agiu com Jesus dessa maneira, certamente age comigo e com você também. Pois o que havia de melhor
em termos de tentação, Satanás apresentou a Jesus e Jesus não caiu em nenhuma delas, se manteve de pé. Quer você estar de pé diante das suas provações, diante das suas tentações? Então se ligue, observe o que Jesus Cristo fez para superar as tentações que o diabo lhe apresentou. O diabo aparece para Jesus exatamente no momento que ele está com muita fome, no momento que Jesus está vazio, está bastante debilitado. Entenda que Satanás ele tem essa covardia consigo, ele se apresenta na nossa vulnerabilidade, quando estamos cansados, quando estamos com fome, quando estamos com sede, quando estamos fracos. Foi assim que Satanás se apresentou a Jesus Cristo. Foram 40 dias e 40 noites que Jesus foi tentado. E Satanás então vai até Jesus no momento que ele está vazio. Só que tem uma coisa, Jesus está vazio. Vazio de comida, mas está cheio do alimento maior, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu e você enfrentarmos vulnerabilidades, dificuldades, podemos estar vazios de tudo, mas se estivermos cheios da presença de Deus, Satanás pode vir com todas as suas provações, nós sempre os venceremos. Satanás apresenta 3 aspectos, então, 3 alternativas, 3 propostas a Jesus Cristo, e Jesus não caiu em nenhuma cilada. Aliás, Satanás só traz cilada, é uma cilada não estar na presença de Deus, pois com Deus você supera qualquer cilada satânica, mas sem ele a coisa fica difícil. E olha a primeira cilada que Satanás apresenta a Jesus. Se o cara está com fome, Satanás lhe oferece comida. E de que maneira? Pedindo ao próprio Jesus, que anteriormente, momentos antes, talvez alguns dias antes, recebeu dos céus, de Deus Pai, a seguinte fala. Jesus entra no Jordão, entra lá como carpinteiro, sai de lá como Messias. Entrou lá, se molhou, foi batizado, o céu se abriu e Deus falou lá do céu: esse cara aí é o meu filho, eu tenho grande alegria nele, ele é o meu filho. Satanás, então, sabendo disso, ele foi testemunha do batismo de Jesus. Aliás, Satanás testemunha muita coisa, nos acompanha constantemente. E ele, então, apresenta a Jesus a seguinte fala: se você de fato é o Filho de Deus, aquilo que eu vi ali atrás, alguns dias antes, é verdade, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E coma, já que você está com fome. A primeira tentação que Jesus tem por parte de Satanás tem a ver com o imediatismo, tem a ver com a satisfação da necessidade. E Jesus responde a Satanás da seguinte maneira, usando a Bíblia, um dos textos do Pentateuco. Jesus fala: olha, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: Satanás, você está querendo que eu satisfaça a mim, você está querendo que eu use o meu poder para alimentar o meu corpo, mas eu não vou fazer isso. A minha comida, o meu alimento é a palavra de Deus. O que Jesus está querendo nos ensinar é que todas as vezes que as nossas necessidades são as nossas paixões, nós nos tornamos reféns delas. Não existe escravo pior do que aquele que é refém de si mesmo. E Jesus Cristo, então, mostra que a prioridade é a palavra. Conhecer a palavra, comer a palavra, alimentar-se da palavra de Deus deve ser o nosso grande anseio. Olha, não ceda à tentação de Satanás. Ele constantemente apresenta a você a alternativa de você pensar em você primeiro, de satisfazer as suas paixões. Que você não seja prioridade na sua vida, que sua prioridade seja conhecer, alimentar-se da palavra de Deus, pois alimentar-se da palavra de Deus é o que nos garante estarmos vivos e assim podemos
percorrer qualquer deserto da vida sem ficarmos desnutridos. A segunda tentação que Satanás apresenta, a segunda cilada para Jesus, é o fato dele ter apresentado Jesus. A oferta de Jesus virá aí uma espécie de popstar, iniciar o seu ministério já sendo bastante popular. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, é dia de culto, a galera está reunida, a multidão está ali para adorar a Deus, aí em Jerusalém, na cidade santa, e ele fala assim para Jesus: agora é o seguinte, se joga dessa torre, se joga desse muro, se lança. Ele distorce o texto da palavra de Deus, ele usa o Salmo 91, e ele é assim que Satanás sempre faz, né? Satanás é o primeiro teólogo. Aliás, eu não gosto muito desse termo teólogo, eu sou formado em teologia, então tem um título de teólogo. Olha, eu tremo quando digo que sou teólogo. O primeiro teólogo que aparece na palavra, aparece na história, é o diabo. E o diabo tem uma teologia completamente distorcida, ele distorce tudo a respeito de Deus. Ele distorceu o Salmo 91, não falou na íntegra, e ele disse lá: olha, está escrito lá no Salmo 91 que você vai se jogar do pináculo e dará ordens aos anjos, os anjos vão vir, vão intervir e vão proteger você. Então é o seguinte, Jesus dá um de Superman aí, se joga, voa, apareça, que o seu nome cresça por aí. Aí o anjo vai lá, vai pegar você e vai colocar você bonitinho, em pezinho, e todo mundo vai aplaudir. Você vai ser um popstar, você vai ser famoso assim, rapidinho. Jesus falou para ele: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Usou mais um texto do Pentateuco, mais um texto do Velho Testamento. Jesus está querendo nos dizer o seguinte: olha só, eu não vou desobedecer ao meu Deus, e não vou querer de maneira alguma que o Pai venha até mim para me tirar de uma enrascada que eu mesmo me coloquei. Entenda isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Tem muita gente que, em nome de Deus, sai daí voando, não é verdade? Sai daqui, sai de outro lugar, fica voando aqui, acolá, aparece, quer fama, quer notoriedade, quer fazer alguma coisa, faz tudo em nome de Deus, a coisa dá ruim, a coisa dá errada, e o cara chama Deus para que Deus faça o milagre. Essa tentação do diabo a Jesus Cristo é notória na vida de muita gente. Tem muita gente que, em nome de Deus, tem feito muitas coisas, mas coisas completamente equivocadas, distantes da vontade dele. Cuide-se, não faça isso não desobedeça ao Senhor. E não tenha essa preocupação de notoriedade, popularidade, fama. Essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. A fama, a notoriedade, a popularidade não traz de maneira alguma sentido à vida, a alegria, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. Jesus então deixa bem claro para Satanás que a sua missão não é aparecer, pelo menos naquele momento. A sua missão era ir até a cruz. Aliás, a grande iniciativa de Satanás, a grande vontade dele era tirar Jesus da cruz. Por isso ele apresenta essas propostas. Depois, como Satanás perdeu pela segunda vez, ele é insistente. E nisso a gente tem que elogiar o diabo, se é que ele merece elogio. O cara é persistente, o cara é insistente, ainda que seja para o mal, que sejamos persistentes para o bem, mas Satanás é persistente para o mal, o cara é terrível. Então vai numa terceira tentativa. Agora ele apresenta tudo a Jesus, o mundo todo a Jesus, a glória do mundo, toda a riqueza, e fala para ele: Jesus, se você me adorar, você terá tudo. E Jesus então lhe responde: olha, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Mais uma vez Jesus usou a palavra, mais uma vez ele usa um texto do Velho Testamento. Em outras palavras, Jesus falou assim para o diabo: você me ofereceu tudo, mas o seu tudo é nada sem o meu Deus. A minha riqueza é adorar ao meu Pai. Não há riqueza maior do que adorar a Deus. E adorar a Deus é ter a plena certeza de que ao adorá-lo, somos parecidos com Ele. Nós não precisamos desejar riquezas, nós não precisamos desejar o poder, nós não precisamos desejar nada nessa vida, porque nós já temos tudo se estivermos com Deus. A verdadeira adoração é
entregar-se a Deus, e entregar-se a Deus é não preocupar-se com o ter, mas é preocupar-se com o ser. Satanás, ele entende que a coisa principal é ter, ao invés de ser. Jesus se preocupa em ser, e eu e você deveríamos nos preocupar com isso também. Quem cede essa tentação, a ambição de ter, de possuir, de alcançar, sempre é um egoísta, sempre é alguém que abusa dos outros, sempre é alguém que prejudica os outros, sempre é alguém desonesto, corrupto, metido, soberbo, enfim, é um Satanás vestido de ser humano. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, não ceda às tentações que o diabo lhe apresenta todos os dias. Quero finalizar mostrando para você as ferramentas que Jesus utilizou para vencer o diabo. São as mesmas que nós devemos utilizar no dia a dia. Primeiro, ande com a plena certeza que o Espírito de Deus lhe acompanha. Observe que o texto diz que foi o Espírito de Deus, o próprio Deus, que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você compreender que você enfrenta o diabo, não na sua força, mas com a força de Deus, você sempre vencerá. Aliás, essa foi uma das tentações que o diabo apresentou a Jesus. Transforma essa pedra em pão, Jesus. E Jesus não a transformou, Jesus não satisfez a si mesmo. Ele estava com fome, mas preferiu obedecer a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus é prioridade na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, compreenda que o Espírito Santo lhe acompanha, que você não está sozinho. Não enfrente as provações da vida na sua força, você não tem competência para isso. Entenda que Deus, estando com você, você vencerá. Segundo, observe que Jesus Cristo esteve 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Se eu e você orarmos mais, jejuarmos mais, estaremos muito mais próximos de Deus. E mais próximos de Deus, estaremos mais seguros, mais convictos para encararmos as ciladas do diabo. Tem muita gente que tem dificuldade de jejuar. Aliás, no mundo moderno, o jejum tem acontecido até com muita frequência, até por uma questão de estética. A galera quer ficar saradinho e está jejuando bastante. É um martírio, uma dificuldade muito grande. Pedir alguém para jejuar, Deus nos acuda, mas para a galera que se anima com a questão da estética, até rola um jejum aqui e acolá, mas jejuar é um desafio muito grande. Jesus abriu mão até de se alimentar para estar na presença de Deus. Jejuar é abster-se de tudo para estar completamente na presença de Deus. Façamos isso de vez em quando, pois assim estaremos mais cheios desse Jesus que pode, nos dominando, sempre nos dará a vitória. Então ore constantemente, jejue, mas não pare por aí. A principal ferramenta que Jesus usou para vencer as ciladas do diabo, as provações, as tentações, foi a palavra de Deus. Está escrito, diabo. Está escrito, diabo. Está escrito, diabo. Foi o que Jesus falou a Satanás. Pegou um texto do Velho Testamento. Está escrito, diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, diabo. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Olha, se a palavra de Deus foi suficiente a Jesus para que Ele vencesse o diabo, ela também é suficiente para mim e para você. Que seja a palavra de Deus o seu alimento. Leia, a conheça, esteja impregnado da palavra de Deus. Assim, você saberá o que fazer, como fazer, quando fazer. Assim você sempre vencerá o diabo. E vou lhe dar mais uma dica quando o diabo lhe aparecer e você perceber que está sendo tentado. Diga assim, com toda autoridade, como Jesus fez com ele: saia, Satanás. Foi isso que Jesus falou para o diabo. Vai-te, Satanás. Saia
acabou. O texto diz, segundo o Evangelho de Lucas, que Satanás vai embora. Vai embora para retornar posteriormente, pois assim que é mesmo. Até que Jesus volte, segundo o próprio Jesus, até que Jesus volte, Satanás estará atuando no planeta Terra. Jesus já o venceu, mas pela vontade permissiva de Deus, Satanás está nessa terra, atuando ainda, mas um dia ele irá para o inferno, e lá ficará eternamente. Mas até esse dia chegar, eu e você seremos tentados pelo mal, pelo diabo, por Satanás. Então diga com toda autoridade, saia, não aceite, diga isso, sempre que você perceber que está sendo tentado. Mas convenhamos, se isso lhe ocorrer, se você for tentado pelo diabo, é porque Deus lhe permitiu, é porque Deus quer que você experimente tal deserto. Não reclame do deserto. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. A coisa boa é que Deus sabe o que faz. Se Ele permite a tentação, é porque Ele dá o escape e depois vem a recompensa. Diz o texto, no finalzinho do texto, diz que os anjos vieram e serviram a Jesus, deram a Jesus um banquete. O jejum foi quebrado, depois de 40 dias sem comer, os anjos prepararam uma comida muito saborosa, certamente, especial, e Jesus mandou ver, celebrou a vitória. E assim acontece comigo e com você nos desertos da vida. A dificuldade vem, mas depois vem um banquete para a glória de Deus. Que Deus o abençoe. Cante o próximo louvor.
em Jesus está o verdadeiro sentido da felicidade. Jesus venceu todas as coisas. Jesus foi obediente até a sua morte, morte de cruz. Satanás, ao tentá-lo lá no deserto, tinha como finalidade tirá-lo da cruz. Mas Jesus Cristo não cedeu. Não cedeu porque Ele nos ama. Foi até a cruz, morreu para nos salvar. Esse Jesus é o Filho de Deus, Criador dos céus, da terra. As mãos dele mantêm esse mundo funcionando. Ele preparou um lugar muito especial para mim, para você, chamado céu, onde não haverá desigualdade social, injustiça social, onde não haverá Covid-19, nenhuma outra enfermidade, onde não haverá luto, onde não haverá desemprego, onde não haverá crise política ou econômica. Haverá um presidente sério, haverá um presidente, um governante que vai atuar no céu com responsabilidade e com sabedoria. O próprio Deus estará governando esse lugar. Isso não é utopia, não. Isso é real, pois está na palavra. Um dia não pecaremos mais, não sofreremos mais, mas estamos no deserto. Estamos numa provação. A terra é um teste. A terra é um estágio. Eu e você temos a oportunidade de conhecermos Deus nesse tempo aqui na terra, e quando deixarmos de respirar aqui, iremos respirar no glorioso céu que Deus preparou para todos nós. O céu é meu, é seu, né? O caminho está aberto. Esse caminho chama-se Jesus. Creia nele, viva por ele, e assim você será feliz, plenamente feliz. Reconheça que Jesus morreu por você. Reconheça que você é pecador, arrependa-se dos seus pecados e siga-o. É tão simples, é fácil, é assim mesmo. Basta você negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. Basta você vencer aquela tentação de satisfazer a própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. Coloque a palavra de Deus, a vontade de Deus como prioridade da sua vida. Estamos finalizando mais um culto ao Senhor. Antes eu quero passar algumas informações nesse momento e fazer alguns agradecimentos, e depois a gente vai curtir o som aqui da rapaziada, finalizando o culto. Antes do culto começar essa noite, pastor Paulo André Rodan, que foi membro da nossa igreja até há pouco tempo. O pastor Paulo e a sua esposa Jaqueline Lopes retornaram para o bairro onde eles residiam antes de migrarem para a nossa comunidade, e por isso deixaram de congregar aqui, estão congregando na Igreja Batista de Colégio, em Irajá. E ele me pediu que compartilhasse com todos vocês a situação da saúde da sogra dele, Dona Lourdes. Ela encontra-se em uma unidade de pronto atendimento, no Getúlio Vargas, e ela está com suspeita de Covid-19 e está usando respirador. Então nós devemos orar também por ela. É mais uma pessoa que fará parte da nossa lista de oração. A nossa live de oração, sempre ao meio-dia, todos os dias, no Instagram. Certamente amanhã estaremos orando também lá pela Lourdes, e estaremos orando por seus pedidos também. Faça parte dessa live de oração todos os dias, ao meio-dia. Venha orar comigo, vamos juntos buscar ao Senhor. Amanhã os nossos homens estarão reunidos para mais um encontro. Eles estarão compartilhando a palavra do Senhor. Faz-se necessário ter o aplicativo Zoom. Quero pedir aos homens da igreja que compartilhem o link com seus amigos. Vamos otimizar o convite para que mais pessoas participem desse encontro de oração, de leitura da palavra do Senhor amanhã. A nossa garotada tem uma página no Instagram, estamos explorando bastante lá, @PIROficial, a galera está ali. Aliás, essa semana eu vou estar lá com vocês também, serei entrevistado, né? Eu ainda não sei as perguntas, mas certamente elas chegarão a mim, né? Fiquem à vontade, podem perguntar o que quiserem, tá bom? Eu responderei
Né? Se souber, direi que sim, se não souber, direi que não, né? Brincadeira, fica à vontade, vai ser muito bom participar com vocês lá nessa página. A garotada está apresentando devocionais, está orando, fazendo live de oração, tem sido uma bênção. Compartilhe também essa página com seus amigos, você papai, você mamãe está nos assistindo nesse momento, fale para o jovem, fale para o adolescente, faça a propaganda, sabe, dessa página. Essa garotada precisa, né, ser alimentada também pela palavra do Senhor, ok? Amanhã eu estarei às ruas com alguns irmãos para distribuir alimentos à comunidade vulnerável, a pessoas em situação de rua. Quero aqui compartilhar uma bênção. Hoje também, antes de vir para cá, para as dependências da nossa igreja, uma pessoa responsável por uma ONG, com a qual nós temos uma parceria, a ONG, agora me fugiu o nome, me perdoe, mas nós temos uma parceria com uma ONG que tem nos assistido, nos ajudado. E acho que é Porto Convida, se não me falha a memória, tá? Me perdoa, acho que é Porto Convida o nome da ONG. E um dos responsáveis entrou em contato comigo, dizendo que amanhã um restaurante de um bairro aqui do Rio de Janeiro vai estar fornecendo 50 quentinhas para a nossa ação, né? 50 quentinhas, já está certo essa quantidade. Então nem vai amanhã para o Instagram lá da ONG, Porto Convida, o pedido, a solicitação. Ok? Amanhã nós já temos 50 quentinhas, mais a sopa que a gente costuma servir. Amanhã nós estaremos atendendo mais de 100 pessoas para a glória de Deus, ok? Esteja orando por isso. Externo minha sincera gratidão a todos os irmãos, as irmãs que estão contribuindo, entregando gêneros alimentícios para atendermos a comunidade, aqueles que estão ofertando, aqueles que estão contribuindo, entregando dízimos, ofertas, mantendo assim a igreja ativa, mantendo a igreja em condições de assumir todos os seus compromissos financeiros. Louvado seja Deus, as nossas despesas, todas elas têm sido quitadas e nos dias corretos. Muito obrigado pela sua fidelidade, numa época tão difícil, não é verdade? Uma crise econômica tão grande, muita gente desempregada, mas os irmãos estão se mantendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Preferencialmente, contribua usando a internet. Faça a transferência bancária ou depósito bancário usando o seu computador, o seu celular, enfim. Faça online, tá? Para a gente é melhor. Mas se você não puder, quiser vir nas dependências da igreja, venha sempre às terças ou às quintas-feiras, de 9 às 5 horas da tarde. Se você não puder vir nesses dias e nesses horários, entre em contato comigo que nós estaremos tomando providências para você contribuir. Você não deixará de contribuir, você não vai perder esse privilégio de entregar os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Assim iremos manter os nossos compromissos missionários em dias, assim vamos pagar as nossas contas em dia, assim nós vamos atender todas as nossas necessidades, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Peço a vocês que estejam orando em favor da minha saúde, em favor da saúde destes que me acompanham aqui. Estou na minha sala, fizemos da minha sala assim, um simples estúdio, estamos aqui com 6 pessoas ao todo, espalhados, cada um na sua posição aqui, né? É um grupo pequeno, é um grupo que tem mantido a igreja ativa, né, nesse tempo de pandemia. Estamos nos expondo, não por irresponsabilidade, mas estamos nos expondo para manter a igreja ativa, feliz e atuante. Eu tenho saído todos os dias, praticamente segunda a segunda, tenho estado aqui na comunidade. Que Deus me proteja, que Deus proteja todos aqueles que estão mantendo a nossa igreja saudável, ativa nesse tempo de isolamento social. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Lhe aguardo amanhã na live para juntos
orarmos ao meio-dia. Eu vou estar nesse instante orando ao Senhor, impetrando a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, e logo depois estaremos assim finalizando com mais uma canção, com um pós-lúdio, louvaremos ao Senhor, ok? Tudo de bom para você, ore ao Senhor, se você puder, onde você está nesse momento, concentre-se, ore a Deus, estarei intercedendo por você, pela sua família, impetrando a bênção sobre a sua vida. Pai amado, a sua igreja está reunida nesse momento e intercede ao Senhor com uma plena certeza de que o Senhor cuida de nós, que nada foge ao seu poder. Pai amado, eu coloco diante do seu altar todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, aqueles que adoraram o Senhor esta noite conosco. Abençoe cada lar representado. Cure os enfermos, ó Deus. Proteja aqueles que estão sãos das enfermidades. Abençoe os desempregados. Lhes dê a sustentabilidade, o pão de cada dia. Os que estão empregados, que permaneçam empregados, em nome de Jesus. Abençoe cada relacionamento conjugal. Abençoe os filhos. Que a família esteja mais unida nesse tempo de crise, se conhecendo melhor, servindo melhor uns aos outros dentro de casa. Abençoe, Pai amado, a nossa nação. Abençoe as demais nações da terra. Que todos nós saiamos melhores depois dessa pandemia. O Senhor, no decorrer da história, trouxe momentos em que, de maneira globalizada, poderosos e humildes tiveram que reconhecer que nada são. O Senhor tem feito isso com essa pandemia. Um vírus mexe com toda a economia do mundo. Um vírus pode deixar em colapso o sistema de saúde das nações. Somos nada. Somos vulneráveis. Carecemos da sua graça. Dinheiro, poder, nada disso mantém a vida do ser humano. Precisamos de fato do Senhor. O Senhor quer que aprendamos a lição. O Senhor quer que vivamos em unidade. O Senhor quer que vivamos de maneira solidária. O Senhor quer ser o verdadeiro Deus de todas as nações. Assim, Deus, nós encerramos essa celebração com a consciência de que precisamos e dependemos do Senhor. Sem a sua maravilhosa graça, não podemos ser felizes. Agora, Santo Deus, que o seu imensurável amor, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e a preciosa consolação do seu Santo Espírito estejam conosco, com todas as famílias que nos assistem e com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra. Amém. Bom restante de noite para você, uma excelente semana para você. Deus o abençoe. Beijo no coração, a paz de Cristo.